Glória a Deus. João, o Evangelho, capítulo 4, do verso 20 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Bastante conhecida essa passagem, né? Onde Jesus, passando por Samaria, encontrou-se com essa mulher samaritana e começou a dialogar com ela, enquanto os discípulos foram buscar mantimento, pois já era por volta da hora do almoço. E então, ela estranhou, porque ele, sendo um judeu, conversando com um samaritano, porque eles não se davam, e havia aquela mentalidade, né, religiosa. Ela apontou: bom, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo, que se deve adorar. Nossos pais adoram aqui no monte desde muito tempo. E então, estamos nessa divisão de religiosos, né? Aí o Senhor Jesus diz: não, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais. Essa é uma grande verdade que nós precisamos frisar na mente. Deus procura adoradores que em espírito e em verdade, em espírito em contraste com a carne, em verdade em contraste com a mentira, o adoram a Ele. De maneira que, debaixo de um viaduto, de uma árvore, num salão, no espaço, em casa, na rua, no carro, na bicicleta, cozinhando, costurando, trabalhando, enfim, o adorem em espírito e em verdade. E o título dessa mensagem desta noite é O Monte, o Tabernáculo e Cristo. Muitas vezes eu tenho uma mensagem, acontece muito comigo isso, já montadinha. Deus me dá ali o texto, já vai dar os pontos, o subponto, a introdução, aí eu vou trabalhando nela, e demorada mesmo assim, demora um pouco, né, algumas horas, tal, dias também, e algumas eu fico sem o título. Eu tenho a mensagem, tem tudo, mas não tenho o título. Que título que eu vou pôr, né? Porque o tema é o assunto que eu vou falar, e o título é o nome da mensagem a qual eu vou estar pregando. Muitos pregadores dizem, tema da mensagem, né? Mas, na verdade, o tema é o assunto. E por causa do assunto, eu fui levado pelo Senhor para pegar esse texto que fala que o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que Deus procura tais, né? É costumeiro também um jargão no nosso meio dizer o seguinte, que o único tipo de pessoa que Deus procura, né, assim, são os adoradores. Né? Procura verdadeiros adoradores. Né? Ele, claro, por ser Deus, onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe. Mas é um peso que traz, é uma verdade que traz para nós, e sabemos que não é nem aqui nem acolá, é em espírito e em verdade. Seja onde for, nós somos adoradores do Senhor Deus. Amém? Olha só, Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz a palavra do Senhor que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, do Jetro, né? Jetro, seu sogro, e enquanto ele apacentava, uma sarça começou a pegar fogo, e era normal isso no deserto, né? Muito calor, temperaturas elevadíssimas, né? E mato seco, né? Galhos secos, e de repente a sarça se consumiu. Aliás, a sarça encandeceu, começou a queimar e pegar fogo, né? E não se consumia. O que chamou atenção é que a sarça ardia e não se consumia. Até pegar fogo, até aí tudo bem. Era coisa costumeira. 40 anos ali apacentando, 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos ali com o seu sogro, cuidando de rebanho, de ovelhas, etc. Então era normal. Só que ele olhou e a sarça não parava de queimar e não se consumia. De repente, eu imagino, né? Agora estou conjecturando. Ele mexendo com os animaizinhos, cuida de uma, e olha para cá, e a sarça ainda está lá. Mas já era para ter consumido, né? Essa planta já devia ter sido acabado. E ela continua. Aí eu vou chegar perto e vou ver o que é. E quando ele vai chegando, o Senhor fala com ele, para ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar que estava chegando ali era Terra Santa.
Então ele começa um diálogo com o Senhor, e o Senhor fala com ele que ele ia até o Egito e ia libertar o povo. Ele tinha saído do Egito, né, há 40 anos, e ficou 40 anos no Egito. Então estava com seu sogro ali, construiu família, etc. Então ele tinha que voltar segundo a vontade do Senhor e pregar, anunciar a libertação e tirar o povo de lá segundo a vontade do Senhor. E Moisés faz algumas objeções, né, dizendo que a sua fala era difícil, isso e aquilo, então ele manda Arão junto com ele, tal, tal. Agora, no versículo 12, o Senhor fala, você vai lá pregar, vai anunciar lá, para que vocês venham me servir aqui neste monte. Olha só, Êxodo 3, vamos lá? Só o verso 12 agora. Êxodo 3, verso de número 12. Para nós fazermos aqui essa leitura. Eu vou ler o 11 e 12. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então você vai lá e vai tirar o povo do Egito, porque eu vou contigo. Aí de repente ele pergunta, Senhor, mas quem que eu vou dizer que está me mandando lá? Num certo momento ele pergunta, quem? Diga que eu sou. Eu sou e está te mandando, ou seja, aquele que é está te mandando. Então ele vai e chega até Faraó junto com o seu irmão, chega lá, reúne os anciãos de Israel, do povo de Israel, lá no Egito, conversa com eles, explica a situação, conta o ocorrido, e eles vão até Faraó. E quando ele chega até Faraó, aí vocês conhecem a passagem, conhecem a história, né? Faraó foi resistindo, e Deus começou a enviar aquelas 10 pragas, e Faraó coloca ali, na verdade, ele faz 4 propostas. À medida que as pragas vão chegando, eu não vou citar as pragas aqui por causa do tempo, não permite, eu não tenho como desenvolver a minha mensagem e falar desses detalhes, mas ele chega até Faraó, e Faraó, não, que isso, e começa a apertar mais ainda o povo, para o povo construir mais, fazer mais tijolos, e antes os soldados, os empregados do Egito forneciam palha, agora eles vão ter que procurar palha e ainda conseguir a mesma quantidade de tijolos, porque se eles têm tempo para ficar querendo sair, tem tempo para produzir mais, enfim. E começou a apertar, e foi pesada a coisa que aconteceu com os filhos de Israel no Egito. E então, Deus começa a enviar as pragas. À medida que as pragas vão sendo derramadas, e Faraó, não, eu vou deixar o povo ir embora então. Ele começa a fazer algumas coisas com Moisés, ele apresenta o que eu chamo de 4 propostas. De modo que o Egito representa tipologicamente o mundo, e Faraó representa tipologicamente Satanás. Então ele faz 4 propostas. A primeira proposta está lá em Êxodo 8:28, Êxodo 8:25. Ele fala assim, ofereça um sacrifício nesta terra. Ou seja, aqui no Egito, não vai para longe, não vai para outro canto, fica aqui no mundo mesmo, digamos assim, e oferece sacrifício aqui mesmo. Primeira proposta, sacrifica aqui. Porque não é uma proposta que o inimigo faz muitas vezes? Por que congregar? Por que sair para cultuar Deus? Cultuar às vezes Deus cansado. Para que deixar a sua vida de bebedeira, de orgias, de idolatrias? Fica assim mesmo, mas Deus é Deus é Pai de todo mundo, Deus está em todo lugar, não é assim que as pessoas falam muitas vezes? Deus está em todo, Deus é um só, e de fato é um só, mas a maneira dele, o culto é da maneira que ele expressa, que ele quer que nós expressemos. Então a primeira proposta é, sacrifica aqui mesmo no Egito. E Moisés, claro, não quer, a ordem do Senhor é, sai e vem para cultuar-me aqui neste monte. Porque eles tinham uma promessa de ir para a terra prometida, conforme Deus havia já prometido a Abraão. Então, observe. E Deus continua apertando, então, Faraó diz assim, então vai. Segunda proposta, capítulo 8, verso 28. Saindo, não vá muito longe. 8:28. Vai, mas não vai muito longe. Primeiro, sacrifica aqui mesmo, sem sair do mundo. Mas o mundo já é do maligno. Vai, mas não vai muito longe, não. Fica por perto, porque por perto tem como alcançar. Quando o cristão não se afasta do mundo, fica por perto, ele é presa fácil do inimigo. Quando aquele que está servindo a Deus, que quer servir a Cristo, ou ainda está por perto, fica rodeado ali por perto, seja na internet, seja nos pensamentos, seja na atitude, de alguma maneira ele se torna um alvo fácil. E é isso que o inimigo quer, não quer que nós saiamos para longe. Para que escola bíblica? Para que faculdade bíblica? Para que orar de madrugada? Para que orar de noite? Por que culto de manhã? Por que culto aqui? Por que culto na terça? Por que culto na quinta? Não vai muito longe, fica aqui só uma vez por semana, e olha lá, mais ou menos, não precisa chegar cedo, chega atrasado. Enfim, não vai muito longe não. Terceira proposta.
conforme foi as pragas, né, sendo derramadas da parte do Senhor, ele diz assim, capítulo 10 e verso 11 de Êxodo: vão, mas só os homens, ou seja, fica a família, fica os filhos, mas só os homens então, é isso que vocês querem, vocês pediram isso para cultuar o seu Deus, mas então fica a família, vão só os homens. Não, Moisés, de forma alguma, não é só os homens, é a família toda, todos nós, todo o povo de Israel, todo o povo vai sair, não é só os homens não. E muitas vezes a proposta do inimigo é essa: serve o Deus só você, mas sua esposa fica no mundo. Então serve só a esposa, o marido fica no mundo. Mas nós clamamos ao Senhor que Ele venha salvar-nos, a todos, nossa casa, servir ao Senhor integralmente, todos ali buscando o Senhor. Nós temos que orar, nós não sabemos quem são os eleitos, essa é uma verdade, mas nós temos que buscar o Senhor, salva, porque o Senhor é o Salvador, do Senhor vem a salvação. Então não é, Deus prometeu que ia nos libertar e nós íamos prestar um culto a Ele, não é só os homens, é toda a família, todo o povo, ou seja, toda a igreja, não é uma parte da igreja, vamos falar da igreja agora aqui, ó. Não é uma parte da igreja, não é só os pregadores, os pastores, não é só os músicos, cantores, não são somente aqueles que têm um compromisso eclesiástico, todos servem a Deus e vão juntos adorando o Senhor, vão juntos para cultuar, vão juntos para servir ao Senhor. Então ele faz uma quarta proposta. Capítulo 10, verso 24, ele diz: vão, mas vão sem os rebanhos, sem os seus bens. Vai, mas deixa aqui o seu rebanho, deixa aqui o seu gado. Mas assim, como vamos fazer para nós servirmos ao Senhor e sacrificarmos ao Senhor? Não tem jeito. Nós temos que ir, temos que levar nossos pertences, nossos bens. E assim muitas vezes as pessoas fazem, né? Muitas vezes as pessoas, antes de servir a Cristo, falando agora nos nossos tempos, ela deixa num boteco, por exemplo, 80% do seu salário e é criticada muitas vezes porque vai usar de 10% para ajudar na obra, na evangelização, na pregação do evangelho. Não acontece isso? Então, não, vamos eu, a minha família, o meu filho, meus pertences, meus bens. E Moisés diz: nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha vai ficar no mundo. Então nada do cristão tem que ficar no mundo. Ah, mas nós não estamos aqui no mundo? Estamos no mundo, no planeta Terra, mas não no mundo do sistema. Já saímos do sistema mundano, pecaminoso. Não temos mais nada, já estamos rompidos com isso. Já morremos para o pecado, estamos vivos em Cristo, de modo que o mundo, estamos aqui para proclamar. O mundo é o campo para nós, mas o mundo jaz no maligno. Mas em meio ao mundo no maligno, tem muitas almas para nós alcançarmos com a pregação do evangelho e levarmos a mensagem da cruz, e a mensagem é de salvação e de juízo também. Essa é uma grande verdade que tem que ser dita. É uma grande verdade que nós precisamos falar, e Moisés diz: não, vamos com tudo, com as ovelhas, com nossos rebanhos, e nenhuma unha ficará no Egito. Eles saem do Egito. No dia que eles saem do Egito, Deus estabelece a Páscoa, né, Pêssar. E já falei aqui até na última mensagem, se não me falha a memória, onde ele celebra a primeira Páscoa, um cordeiro, come a cabeça, a fressura, os pés, né, ervas amargosas, e atravessam o mar a pés enxutos e chega do outro lado, e não dá tempo dos detalhes, mas é um assunto bastante conhecido. E quando eles chegam, eles caminham até os pés do monte. Aqui começa a desenvolver a mensagem agora de fato. O título da mensagem é O Monte, o Tabernáculo e Cristo. Pensa comigo agora o Monte Horebe, que é o mesmo Sinai, onde Deus apareceu a Moisés naquela sarça ardente e falou com Moisés e estabeleceu que Moisés ia fazer essa obra. Então Moisés agora chega ali com aquela multidão de pessoas, milhões de pessoas, né? Milhares e milhões de pessoas ali com ele. Eles saíram dali do Egito com ouro, que os egípcios deram para eles, saíram dali com rebanhos, saíram dali com muitas coisas, saíram dali com panelas, com uma série de coisas. Um outro dia eu prego com detalhes sobre isso daí. E quando eles atravessam do outro lado, eles chegam, tem mais detalhes até chegar ao pé do monte, mas ao pé do monte começa a minha mensagem. Porque ao pé do monte, agora eu quero que você olhe para o livro de... Não precisa nem abrir a palavra agora, né? Se você não tiver dificuldade de achar rapidamente. 14:6, porque é conhecido o texto. 14:6 de João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você lembra que o Cristo falou para aquela mulher? O Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores. Então, o povo, pensa num povo de Deus como o povo de Deus igreja. O povo sai do Egito. O Egito representa o que? O mundo. Escapa das propostas do adversário, porque tem um libertador que é Moisés, tipificando Cristo, que nos tira do mundo. E Cristo diz: eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fica com essas 3 palavras: caminho, verdade, vida. Aos pés do monte, eles ali estavam no caminho. Porque eles estavam com o libertador, e aos pés do monte, eles estavam no caminho que Deus havia dado a eles. No caminho, andando com o Senhor. Ou seja, no caminho para servir a Deus. No caminho para adorar o Senhor. No caminho. Presta bem atenção. No capítulo de Êxodo 19, eles chegam ao pé do monte. Êxodo 19. Quando chega no capítulo 19, você vai observar no versículo 3, eu vou até abrir aqui para ler, Êxodo 19, versículo, né? Verso é quando é salmo, assim. 19, verso 3, eu vou ler 1, 2, 3. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. 3 meses de caminhada ali. Alguns eventos aconteceram, como eu havia falado, mas não vou entrar nos detalhes. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, aos pés do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Deus se relaciona com o seu povo através da palavra. Por isso nós damos valor à palavra. Por isso nossos cultos aqui, 2/3 dele, no mínimo, é palavra, é mensagem, é pregação, é estudo, para nós entendermos o que Deus quer para nós. Nós aprendemos a maneira de cultuar, aprendemos a maneira de viver, não só aqui, nesse momento, mas temos a cosmovisão de como é ser cristão, aqui e em qualquer instante, em qualquer momento da nossa vida. Então, observe. Eles chegam ao pé do monte, e aos pés do monte, observe agora, Deus dá ali limite para ele. Deus fala com Jacó e ele fala com Israel, com a casa de Jacó, e Deus se relaciona através da palavra, e são dados os termos para o culto. Olha bem, olha para o versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asa de águia e vos trouxe a mim. Ou seja, a maneira como Deus operou essa salvação. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, sobre toda a terra, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés fazendo essa mediação. Bom, agora nós estamos onde? No caminho. No caminho, com Cristo, nós aprendemos também os termos para servir a Deus. Eu não estou dizendo que os pés do monte é o caminho. Eu não estou dizendo que o Jesus é o caminho, que o Senhor Jesus é o caminho. Da mesma forma que Deus deu para Moisés a forma, os modelos, deu para eles os parâmetros para culto, para servir, para andar com Deus, também Cristo nos faz da mesma maneira. Da mesma forma, Ele nos ensina, quando nós vamos servir ao Senhor, andar no caminho que é Jesus, Ele deixa bem claro, no caminho tem que levar uma cruz, no caminho tem que negar a si mesmo, no caminho, aquele que não renunciar ao pai, à mãe, ao irmão e tudo mais, a sogra, não é, aquele que não renuncia à sua própria vida não é digno de mim. Ele fala para Moisés, instruído por Deus, apresentou isso para a nação, e eles disseram: assim como o Senhor tem dito, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou isso que o Senhor disse, que o povo disse para o Senhor. Aos pés do monte, verso 12, marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, né, com flechas, com setas. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então, aos pés do monte, no caminho tem preceitos. Com Cristo no caminho, quando nós vamos andar com o Senhor, temos preceitos a seguir. Servir ao Senhor, muitas pessoas não entendem. Eu preguei há poucos dias aqui dizendo que temos que fazer o cálculo para construir uma torre. O Senhor Jesus ensinou, você vai construir uma torre, tem que fazer o cálculo para saber se tem dinheiro para terminar, se tem material, para que outros não venham zombar. Tem que saber que você vai fazer uma guerra, tem que saber se o adversário é mais forte, tem mais soldados, qual é o tipo de armas, a habilidade que eles têm e quais são as suas possibilidades com o que você tem. Se vir a Cristo é assim.
Porque há pessoas que morrem pelo caminho porque não entenderam o propósito, não entenderam o projeto com Deus. Hoje há algum tempo, na verdade, esse evangelho michuruca, desculpe a minha expressão, onde as pessoas têm que chegar e ficar rico a todo custo. E se você não tiver rico ou com plena saúde, você está um derrotado, você não é um abençoado, você não é uma pessoa que tem. Mas não era isso o projeto do Senhor. No caminho tem luta, no caminho tem restrições que muitas vezes nós lutamos porque nós ainda que somos salvos em Cristo, nossa carne ainda habita o pecado, tem a dificuldade. Então, observe, eu quero que você pule agora para o versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ele pediu para que o povo santificasse, lavasse as roupas e tal, e no terceiro dia não chega a mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. No caminho deve ter temor. No caminho com o Senhor deve ter temor. Eu estou falando do monte e estou falando de Cristo. Mas o templo e o tabernáculo, eu falei. Eu não disse que era o monte, o tabernáculo e Cristo. Porque se você olhar lá para o tabernáculo, depois, na sequência do capítulo 25, o Senhor vai dar aqui as medidas do tabernáculo. Que eu falei há poucos dias aqui, aquele grande cercado, 44 de um lado, 44 do outro, 22 de fundo, 22 de frente. Aí eu tinha todos os detalhes, cercado de tecido de linho fino, torcido, linho finíssimo. As bases de cada poste onde estavam fixados era de prata. Enfim, são muitos detalhes para eu falar aqui na mensagem. Mas na entrada, você chega na entrada, ali também é o caminho. Na entrada do tabernáculo, é o caminho que você entra para adorar a Deus. Porque nós estamos no caminho para servir ao Senhor. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Vai tirar o povo e neste monte, o sinal é que aqui vocês vão me servir. E Jesus é o caminho em que nós andamos e sabemos que tem que ter cuidado. Que tem som de trombeta, que tem trovões, que tem relâmpagos, que tem peso, que tem seriedade. E as pessoas não têm tido seriedade com as coisas de Deus. O povo viu o monte fumegando, o monte estremecia, a trombeta, aquele sonido alto, e o povo ali estremeceu diante do Senhor. Teve peso de temor, reverência diante do Senhor. Jesus é o caminho que as pessoas muitas vezes não têm essa reverência, porque nós não estamos vendo com nossos olhos físicos, como eles viram o monte, eles ouviram as trombetas. Muito embora a pregação do Evangelho é a trombeta do Senhor, soando também ali um anúncio. E no templo, ou melhor, no tabernáculo, a entrada do tabernáculo, os tecidos que estavam ali tinham 4 cores: branco, azul, carmesim, púrpura e carmesim. Azul, a realidade de Cristo, de onde ele veio, a sua origem celestial. Branco, a sua pureza, nunca pecou, cordeiro sem pecado, sem mancha, perfeito, sem mácula. A púrpura, representando a sua realeza, porque ele é rei de um reino eterno. Como Daniel disse, e este reino não terá fim. E o vermelho carmesim, evidentemente, aponta para o sangue, para o sacrifício. Então, quando chegamos no caminho, nós temos isso de Cristo, a sua origem celestial, a sua pureza, a sua realeza e o sangue que purifica. Nós entramos, eu já falei, entrando no tabernáculo, de frente estava o altar do sacrifício e adiante um pouquinho estava ali a pia de cobre. E tanto um quanto o outro de cobre. Algumas versões falam bronze, mas na verdade é cobre. E essas peças ali para o sacrifício, então no caminho tem o sacrifício. Não tem como andar com o Senhor se não passar por Cristo, porque ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Volta comigo lá, o povo no pé do monte, no caminho. O povo na porta do tabernáculo, entrando no pátio, o caminho. E o povo com Cristo no caminho. Cristo é o caminho, que nós temos que andar com reverência. Temos que andar com santidade. Temos que andar com temor reverente. Observe. Chegando ao pé do monte, caminho. A instrução é zelo. A instrução é temor. A instrução é assim diz o Senhor. E a resposta foi, nós vamos fazer tudo o que o Senhor está ordenando fazer. Na porta do tabernáculo, tinha uma ordenança, tinha uma forma de chegar, tinha uma forma de entrar, e não entrava sem sacrifício, e não ia estar ali se não fosse por causa, primeiramente, do sacrifício de Cristo, na tipologia, mas ali o povo que chegava para sacrifício, com sacrifício. E para entrar ali no tabernáculo, tem que saber que tinha essa cortina na entrada, como é a porta, né? E Cristo é isso, a porta. Porque ele disse, ninguém
vem. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aos pés do monte, a porta do tabernáculo, caminho, e a entrada do pátio, caminho. E Cristo, o caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto. A Bíblia nos informa, a palavra de Deus, que aqui em Êxodo, eles pegaram, olha bem, observe comigo o versículo, Êxodo 24 e o verso 5. Êxodo 24, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. 4 e 5 de Êxodo 24. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. Presta bem atenção. Edificou um altar ao pé do monte, o mesmo monte. E 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram o holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacífico de bezerro. Aos pés do monte, sacrifício. O caminho tem o sacrifício. Não conseguimos chegar a Deus sem sacrifício. Lembra daquela mensagem que eu preguei sobre Nadab e Abiú? Não apresentamos, não tem como chegar a Deus sem santidade, sem o sacrifício, sem o sangue do Cordeiro. No caminho lá no pátio, a porta entre Cristo, entrando tem o sacrifício e tem a pia da purificação, tipologias de Cristo, da limpeza da água, do Espírito, da palavra, melhor dizendo. Cristo é isso para nós. É a porta, é o sacrifício, é aquele que purifica, é aquele com o qual nós podemos chegar para ir mais adiante com o Senhor. Agora, Moisés recebe instruções, que eu não li todos aqui, evidente, pulei do capítulo 19 para o 24, verso 5, 4 e 5. Então, Moisés, de novo, ele desce, há uma sequência, que ele vai lá, Deus fala com ele, desce e tal. Aí ele desce, jovens fazem sacrifício, se levanta um altar, 12 monumentos ali, conforme as tribos de Israel, e operam ali, e fazem ali uns holocaustos, sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E agora eu quero que você pule comigo para o versículo de número 8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra, de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Caminho, pé do monte, porta do tabernáculo e o pátio do tabernáculo, onde tem o sacrifício. Caminho, Jesus, o caminho, que nos dá os preceitos para servirmos a Ele. E que sem o sacrifício não tem como servi-lo. Precisa do sacrifício dele, do seu sangue. No meio do monte, agora vamos entrar no lugar santo. Entrando pelo tabernáculo, cortina, entrada, altar do holocausto, pia de bronze, de cobre. Entra no lugar santo. Também tem aquelas cortinas, entra no lugar santo, que eu falei há poucos dias também aqui. Entrando à direita, tem uma mesa com 12 pães. À esquerda, o candelabro, com 7 pontas. Diante, tem uma cortina, antes da cortina, o altar do incenso. Correto? Presta bem atenção. O caminho agora é a verdade. Quando você anda com o Senhor, você vai aprofundando e vai conhecendo a verdade. Quando ouvimos o Evangelho, o Evangelho é a verdade. Mas quando andamos com o Senhor e andamos no caminho, nós vamos ser levados à verdade. Os eleitos do Senhor vão ser levados à verdade, porque o Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus nos vai conduzir a toda verdade. Então presta bem atenção. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. No lugar santo, eu chamo de verdade, ou a verdade. Ao meio do monte, Moisés sobe com 70 anciãos, Nadab, Abiú e Arão. Ele sobe com 70 anciãos. Antes, jovens fazem sacrifícios. E eles aspergem o sangue, não tem como subir até Deus, chegar diante do Senhor, entrar no Santo dos Santos, andar na verdade, sem o sangue, sem o sacrifício, continua o sacrifício. Eles vão até
o meio do monte, não é mais os pés do monte. Subiram lá esses aí. E quando eles estão no meio do monte, eles fazem uma refeição com o Senhor. Diz a palavra que eles viram como que os pés do Senhor ali, tem as descrições que eu citei agora aqui, e eles têm aquele momento tão glorioso, tão sublime, onde o Senhor faz uma refeição com eles, come com eles. E Cristo, a verdade, o caminho, a verdade, também oferece essa comunhão no alimento. João capítulo 6, verso 48, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E tem mais um detalhe que ele diz, olha, na frente ele diz assim, não me busquem por causa do pão que perece. Porque ele multiplicou o pão, e as pessoas vieram depois, numa certa ocasião, logo depois disso, buscando ele, porque ele podia multiplicar, ele multiplicou uma segunda vez também, mas ele disse, não me busquem por causa do pão que perece, mas por causa daquele pão que não perece e que dá a vida eterna, que é ele, a palavra dele, ele, Cristo. Então, ao meio do monte, eles estão no caminho, agora já na verdade, e na verdade eles contemplam o Senhor ali, embora que, segundo a maioria dos teólogos, por causa do texto, os pés do Senhor, mas Deus faz ali uma refeição com eles, do qual eles celebram com o Senhor, estão ali diante do Senhor, naquela comunhão. Passou pelo caminho, está no caminho, você vai entrar pela porta com esses tecidos que eu falei das 4 cores, o altar do sacrifício, a pia para fazer a purificação, entrando no lugar santo, tem o pão. Ali no caminho, você vai chegar a andar e vai contemplar a verdade. E a verdade vai nos alimentar. Cristo é a verdade que nos alimenta. Cristo é satisfatório para a igreja. Eu não preciso de nenhuma outra coisa mais, nenhum outro Deus, nada mais. Eu só preciso de Cristo. Cristo me satisfaz. Cristo deve satisfazer a igreja. A satisfação da igreja não é outro senão o Senhor. Não é riqueza, não é ouro, não é saúde. Embora podemos pedir ao Senhor um emprego, saúde, normal, tranquilo. Mas não é esse evangelho que as pessoas ficam fixadas nisso. Cristo é suficiente para nós. Quando eu chego no lugar santo, eu estou agora na verdade de Cristo. Eu estou ao meio do monte, o monte fumegando, estremecendo, e Deus desce lá, e eles, 70 homens separados pelo Senhor, mais Arão e seus filhos ali, Nadab e Abiú, e eles estão ali celebrando, estão ali comendo, estão diante do Senhor, e o Senhor comeu com eles. No lugar santo, eram colocados 12 pães. Toda manhã, presta bem atenção, os pães eram trocados. Toda manhã o sacerdote, não o sumo, o sacerdote, ele entrava, trocava os pães. O sacerdote também podia, lógico. Entrava e trocava os pães. Toda manhã, abria, entrava e trocava os pães que ficavam na mesa à direita, uma mesa de madeira de acácia, revestida de ouro, à direita. À esquerda tem o menorá, ou o candelabro, de ouro puro batido, cerca de 34 quilos de ouro. Tinha umas peças ali, uns instrumentos que eram para acender e para apagar o fogo. Ou para apagar o fogo, melhor dizendo. Tinha uns recipientes que guardavam óleo, azeite, para acender. E o azeite era batido, o azeite era muito bom. E eles pegavam esse azeite e colocavam ali naquelas... aqueles braços não era todo cheio, era a parte de cima ali. Então tinha que ser um azeite muito bom para não queimar rápido, porque ia acender às 6 da tarde. Porque o dia era a viração das 6 para amanhecer o dia. Então, pouquinhos das 6 ele acendia. E aqui o fogo tinha que ficar aceso a noite toda. Nessa tabernáculo, imagina como esse salão imenso aqui. As paredes eram altas, de madeira também de acácia, revestidas de ouro, encaixadas. Imagina as peças encaixadas, uma na outra, encaixada, formavam as paredes de ouro puro. A madeira e de ouro, revestida, melhor dizendo. Esse menorá lançava luz sobre o pão. E aquela luz refletia no ouro e clareava aquele lugar. O lugar santo é um lugar de luz. Nós vamos andar no caminho e vamos estar no lugar santo, que é a verdade. E Jesus é a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu olho agora para esse menorá, esse candelabro, lançando luz diretamente sobre os pães. Ou seja, pão é um tipo de Cristo e um tipo da palavra. E Cristo disse na sua palavra, ele é a luz do mundo, João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, ele vai lançar luz sobre a palavra. É a luz sobre o pão, luz sobre a palavra, luz sobre a palavra de Deus que nos esclarece.
É Cristo que nos lança a luz. E um dos tipos do Espírito Santo é fogo, e outro deles é azeite, que nos faz entender e faz conhecer. Então, Cristo é a luz do mundo, o Espírito Santo nos faz entender, ou seja, é um trabalho de Deus tremendo. Nós estamos agora no lugar santo, nós estamos agora no meio do monte, nós estamos agora lá no lugar santo, onde tem o alimento, onde tem luz sobre esse pão, para nos fazer entender a verdade do Evangelho. Olha só que interessante. Eu só tenho tempo ainda. Olha só que interessante, como é que eles conseguiam azeite, né? Porque depois tinha o Jardim das Oliveiras, etc, plantavam. Ali, como é que eles faziam para conseguir os animais? Eles saíram com alguns animais, eles negociavam. Pessoas que passavam entre eles, eles negociavam, eles trocavam, eles tinham relacionamento com outros povos. Está entendendo? Então eles compravam assim, talvez para 6 meses, cada 6 meses, porque o tabernáculo foi levantado e ficava ali à disposição do Senhor. Por sobre o tabernáculo tinha uma nuvem de dia, protegendo do calor escaldante do deserto. E à noite, aquela coluna de nuvem já era uma coluna de fogo, que clareava, aquecia e protegia. 3 funções do fogo. Clareia, né? Imagina uma rua assim, uma lâmpada aqui, como é que fica? Clareava, aquecia, porque à noite no deserto cai abaixo de zero. Olha só como é que Deus cuida do seu povo. Ele clareava, aquecia e protegia. Agora, só um detalhe. Quando o sacerdote, presta atenção, 6 horas, ele ia lá e acendia. Punha um pavio de tecido de linho também, os pavios ali, colocava o azeite. De manhã, quando ele ia trocar os pães, trocava-se o azeite, ficava o restinho, tirava, trocava os pavios. De manhã, deixava ali aquele pavio de linho encharcando no óleo. Presta bem atenção. E à tarde, quando o sacerdote ia lá para trocar o azeite, ele acendia, presta bem atenção. E quando ele acendia, a coluna ali em cima de fogo, de nuvem, né? Já era uma coluna de fogo. Quando o povo sabia que o sacerdote estava acendendo no templo, ou no tabernáculo, quando ele acendia no tabernáculo, acendia a coluna de fogo. Segundo os judeus messiânicos com quem eu estudei, eles entendiam dessa forma. Inclusive, tem alguns detalhes que não vai dar tempo de falar aqui, que outra ocasião eu quero pregar e quero passar com vocês. Então ele acendia. Então a luz do candelabro lançava-se sobre a palavra. E ali tinha o altar do incenso. E a palavra nos informa que Cristo, ele é o nosso Deus, homem que intercede por nós. A Bíblia nos informa que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, o caminho, pé do monte, porta do templo, do tabernáculo e o pátio. A verdade, o lugar santo. E agora a vida. Diz a palavra do Senhor, observa comigo aqui, que agora Moisés, ele vai até o alto do monte. 24 de Êxodo, do verso 15 ao verso 18. Êxodo 24, do verso 15 ao verso de número 18, versículo 18. E subiu Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Olha bem, presta atenção. Ele agora tem todo aquele processo, aqueles que subiram com ele depois descem, a Josué fica numa altura do monte, etc. Então Moisés sobe até o monte, e a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Então a nuvem desce no cume do monte, Moisés fica ali 6 dias, aí o Senhor chama ele para o meio da nuvem. Agora você pode entrar aqui. No 7º dia ele entra. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Caminho, a verdade, a vida. Caminho, pé do monte,
instruções para saber como é que anda com o Senhor. Caminho. Jesus é o caminho que nos leva à vida. Caminho à verdade. A verdade tem alimento, a verdade tem luz, a verdade tem no meio do monte, eles fazendo uma refeição com o Senhor. A verdade tem o pão vivo que desceu do céu, do qual nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, temos comunhão com o Senhor. Agora nós estamos na vida. Caminho, a verdade, a vida. No alto do monte, onde a glória se manifestou, no tabernáculo, no lugar santíssimo, ou o santo dos santos, era onde também Deus se manifestava com glória. De maneira que o fulgor da glória do Senhor estava ali. Quando Deus queria falar com os seus servos, a glória se manifestava sobre o tampo, porque no lugar santo dos santos havia a arca da aliança, de madeira de acácia, revestido de ouro, e o propiciatório, que era o tampo de ouro puro, batido, ouro puríssimo, onde tinha sobre esse tampo, em uma peça só, 2 querubins, com as suas asas unidas, olhando para baixo. Ali Deus manifestava a sua glória e falava com o servo do Senhor. E ali era de ouro puro batido. O que eu estou dizendo com vocês aqui agora? Moisés sobe e Deus fala com ele e a glória se manifesta, e o fulgor da glória era como um fogo consumidor. 6 dias ele fica lá em cima, quando chega no 7º, ele entra. Nós agora estamos olhando para o tabernáculo, onde o tabernáculo tem um lugar santo, onde está a arca da aliança. Se você olhar para Hebreus 8, verso 5, na arca da aliança está um vaso contendo maná, está as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. E quando eu olho para o lugar santo dos santos, eu olho também para Jesus, que é a vida. Ele diz assim em João 5, 24, eu lhes dou a vida eterna. Aqueles que ouvirem a voz do Senhor, vai chegar um tempo que, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Senhor, aqueles que ouvirem viverão. E eu vou dar a vida eterna, eu vou ressuscitar no último dia. Jesus é a vida. Lá no monte, lá em cima, numa profundidade maior com Deus, numa intimidade maior com o Senhor, subiu só Moisés. Lá no Santo dos Santos, entrava só o sumo sacerdote uma vez na vida, porque no outro ano já era outro sumo sacerdote, e entrava só uma vez no ano. Então suponhamos que o irmão Danilo era o sumo sacerdote nesse ano. Ele ia entrar naquele ano no dia de Yom Kippur, num só dia, e entraria com sacrifícios, uma série de coisas que tinham que ser feitas, e entrava naquele dia lá, o dia da expiação. Moisés entrou, subiu lá no monte, lá no alto, e Deus manifestou a sua glória. Quando da consagração do tabernáculo, que eu preguei agora há poucos dias, Deus manifestou a sua glória, tanto que o fogo do Senhor saiu e consumiu o holocausto. Quando olhamos para Jesus, nós entendemos que o homem entra pelo caminho, vive na verdade, presta bem atenção agora aqui, e aprende com Cristo, que ele fala em João 10, verso 10, né? Ele vai nos dar vida e vida abundante. Tudo em Cristo é abundante, é vida abundante, é pão da vida, é água da vida, é espírito de vida, é palavra da vida. Então, o lugar mais alto do monte, lugar mais profundo do templo, lugar mais íntimo com o Senhor, é o que Cristo quer fazer conosco nessa noite. O monte, o tabernáculo e Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Só que agora não são só um que chega diante dele. Não é só o sumo sacerdote. Lembra do primeiro texto que eu li com vocês, ou no segundo texto, que o Senhor fala com o povo, olha, vocês agora vão ser para mim um povo santo, um sacerdócio real. E 2 Pedro 2,9 diz a palavra do Senhor, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva do Senhor, para andar com Cristo. Quando eu ando com Cristo, eu tenho o caminho, eu tenho a verdade, eu tenho a vida, eu tenho compromissos, responsabilidade, cuidado, temor e zelo. Eu tenho pão, alimento, a palavra, iluminação da parte do Senhor e clareza. Quando eu ando com o Senhor, eu vou numa intimidade com Deus. E é isso que Deus espera que nós tenhamos com Ele, uma intimidade. Olha só, Lucas 21, observe, Lucas capítulo 21, no alto tem nuvem, tem glória, e a trombeta está soando, lugar mais alto, lugar mais íntimo. No Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, também tocava-se chofar, tocava-se a trombeta. Presta bem atenção. Tocava-se a trombeta, tocava-se o chofar, nesse momento sublime de entrar na presença do Senhor lá no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Observe agora Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 27. Olha só o que diz. Eu vou ler o 25, 26, 27.
E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Poder e grande glória no monte, poder e glória lá no Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, quando o sacerdote chegava com o sangue. Quando nós estamos com Cristo, presta bem atenção, não precisamos subir ao monte, porque ele disse para aquela mulher, não é no monte que vocês vão me adorar. Estando com Cristo, no caminho, na verdade, e na vida, não precisamos mais de um templo, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Aqui é apenas um salão, um espaço para culto a Deus, consagrado a Deus para culto, mas aqui não é mais santo do que, por exemplo, se você for orar na sua casa. Você presta um culto a Deus. Aqui é separado e consagrado para cultuar o Senhor. A nossa atividade aqui é toda de culto, correto? Mas você adora a Deus dirigindo, pedalando, caminhando. Nossa vida deve ser uma vida de culto. Caminho na verdade e na vida. Luz esclarecendo a palavra do Senhor, iluminando o caminho. E com Cristo. Eu quero que você feche seus olhos agora e comece a pensar nisso. Imagina agora Moisés, todo aquele aparato, todo aquele trabalho, tudo aquilo que foi feito. E lá em cima Deus fala com ele, a nuvem desce. E o topo daquele monte, daquela montanha, foi tomado por aquela nuvem. Trovões, trombeta, tremor, a nuvem, e a glória do Senhor se manifestou lá em cima, eles olharam e viram um fogo consumidor. E Deus fala com Moisés. E ao 7º dia ele entra, e ele fica ali com Deus 40 dias e 40 noites, lugar mais alto, mais íntimo, tinha toque de trombeta. No Santo dos Santos, onde tem alimento, onde tem luz, nós estamos com Cristo, onde Ele nos alimenta, nos alumia, nos mostra, nos dá direção. Tem toque de trombeta no dia de Yom Kippur, quando o sacerdote vai entrar no Santo dos Santos. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos também em Cristo esse toque da palavra dele, o toque da trombeta do Evangelho, proclamando, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós temos aqui esse texto que eu li em Lucas 21 e 27, que quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, um dia que as pessoas estiverem vendo o bramido do mar, as assolações que os mares vão estar rugindo e bramando, as pessoas com medo vão estar desmaiando de pavor, mas nós estamos em Cristo, e em Cristo nós temos vida, não tememos mais a morte, não temos mais medo da morte, porque já morremos para o pecado. Antes estávamos mortos em pecados, agora morremos para o pecado, estamos na intimidade com o Senhor, porque quando Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado, esse véu era do véu do santo, do santo, lugar santo para o santo dos santos. Agora, pelo novo e vivo caminho, podemos chegar diante do Senhor e receber vida e vida abundante com Cristo. Assim como Moisés subiu e contemplou a glória, nós temos a glória da palavra, a glória de Cristo, o Evangelho Santo em nossas vidas. E em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O monte, o tabernáculo e Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O Emet, o Delet e o Shain. O caminho. Como é que eu vou andar com Cristo? Como é que eu vou andar com o Senhor? Tem uma maneira de andar e de servir o Senhor. Como é que eu vou observar a palavra dele se eu não for iluminado? Mas a palavra está sendo ensinada e pregada, e nós muitas vezes somos rebeldes ao Evangelho e à palavra. Aí nós queremos a glória dele, mas quando nós temos este Evangelho, andamos com ele, no caminho dele, em santidade com o Senhor, nós vamos subir no monte. Nem está no Santo do Santo, do tabernáculo, mas nele, o Santo de Israel. Aquele que morreu na cruz, derramou seu sangue precioso, vai voltar uma única vez mais, numa nuvem gloriosa, e nós vamos subir ao seu encontro, e vamos estar para sempre no Santo dos Santos.